Dia pessoal, para quem chegou aí meio perdido no canal, eu sou o Thiago da DS Facas Rústicas. Caminhão passando aí na rua, barulhão. Bom, eu vou explicar um pouquinho hoje, tá? Uma confusão aí que o pessoal faz bastante, que inclui o método Brute Forge, que o pessoal muitas vezes chama de acabamento, o estilo ou de frontier, tá? Que muitas vezes também é confundido, e o Finish Forge, tá? Ou resíduo de Forge, tá? Que é o que o pessoal confunde normalmente com o Brute Forge. Tá? Inicialmente, o que significa método, segundo o nosso dicionário? Método seria a técnica de fazer alguma coisa, tá? Ou seja, o Brute Forge é o método de confecção da faca, tá? O acabamento é o resultado disso aí depois. Então a gente não pode confundir o método Brute Forge, que é como é feito a faca, com o acabamento Finish Forge, tá? Resíduo de forge. E ainda o Old Frontier, que eventualmente eu vejo o pessoal comentando, ele é o estilo da faca, tá? O estilo seria a maneira ou a expressão. Eu vou iniciar pelo Old Frontier, que é mais prático, digamos assim, explicando para vocês, dando uma base aqui. Eventualmente eu trabalho um pouquinho com o Old Frontier, depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link de dois cuteleiros que trabalham quase que exclusivamente nesse estilo e são referências. No Brasil a gente tem o Alain Polita, que as facas dele são excepcionais, tá? E temos mais dois cuteleiros internacionais, agora me fugiu o nome, o Instagram deles ali, eu vou deixar na descrição depois para vocês conhecerem o estilo Old Frontier. Mas basicamente o estilo Old Frontier é o que? Traduzindo, tá? Velha Fronteira. São facas que relembram digamos assim, as facas confeccionadas no Velho Oeste, digamos assim, dos Estados Unidos, tá? São facas que requer pátina, tá? Elas têm eu não digo um estilo velho, mas elas requerem alguma coisa que diferencie elas. Esse aqui é um estilo, uma Old Frontier que eu tô acabando, tá? Vocês podem ver, não sei se vai aparecer no vídeo, que ela tem uma cobreação, então ela tem essa cor meio alaranjada, tá? Para combinar com os detalhes dos fios de cobre do cabo, tá? E não deu tempo de confeccionar a bainha dela, porque eu não finalizei ela. Hoje eu vou dar o polimento de fio e depois eu vou fazer a bainha. Mas basicamente o Old Frontier é isso. Aí é uma faca onde ela tem pátina, ela aparenta ser antiga, tem detalhes, tá? A bainha, vocês vão ver depois que eu vou deixar os links, que a bainha requer bastante atenção, tá? Para mim, o Old Frontier, na verdade, eu considero um conjunto, a faca mais a bainha e o cabo, para a faca ser considerada Old Frontier, tá? Mas basicamente, tá, seria um cabo do que tiver em mão, tá? Isso aqui, por exemplo, é um pedaço de madeira de pitangueira, tá? Com um detalhe, tá? Para combinar com a lâmina e tendo pátina. Tá? Essa pátina aqui foi feita com cobreação, tá? Para quem não conhece, é o percloreto sujo com cobre, tá? Ou pode ser feito com mostarda, pode ser feito com vinagre, tá? Ficam umas pátinas bem interessantes. Tá? Então isso aqui seria mais ou menos um estilo de faca Old Frontier. Tá? Agora eu vou tentar explicar mais ou menos o que ocorre bem visto, principalmente o pessoal mais novo que está iniciando na cutelaria, que é o Brute Forge e o Finish Forge, tá? Então, Brute Forge é o método como é feito a faca, tá?
Essa faca aqui eu fiz no método Brute Forge, tá? Uma Rat Tail. E o que acontece? Quando a gente faz algo Brute Forge, no método Brute Forge, a gente trabalha sem eletricidade, tá? Então o que acontece? Eu forjei, isso aqui era um tarugo de 5160, tá? Então o que acontece? Eu forjei toda a faca no martelo, inclusive o desbaste, tá? Ao invés de fazer na lixadeira, eu fiz no martelo. Eu puxei o fio no martelo. A gente para de martelar, na verdade, quando a faca está quase pronta, tá? Então, isso aqui seria o método Brute Forge, tá? Eu fiz a faca no método Brute Forge. Ou seja, Brute Forge seria forja, fogo, martelo e pedra. Eu usei lima, tá? O pessoal mais antigo às vezes não deixa nem utilizar lima. Então é feito toda a finalização da faca na pedra. Tá? Então isso aqui eu fiz o quê? Do tarugo eu abri ela, depois com o martelo, um martelo pena, eu fui puxando o fio até onde mais ou menos eu defini que eu poderia entrar com a pedra. Tá? Trabalhei com a pedra nela, fiz todo o desbaste, toda a fiação nela, então não foi utilizada eletricidade. Tá? Uma coisa assim, ó, toda faca forjada é Brute Forge? Não. Tá? Toda faca sem eletricidade é Brute Forge? Não. O método Brute Forge ele tem que ser considerado isso. O aço, eu faço o desbaste, eu puxo, digamos, o desbaste da faca no martelo e utilizo pedra ou lima. Tá? Hoje em dia já é aceitável lima. Alguns mais antigos, como eu falei, nem lima aceito. Então era a pedra e o aço, mais nada. É o método, é como eu fiz a faca. Tá? E ela tem um acabamento Finish Forge, resíduo de forja, que é essa parte preta. Tá? Agora, quando eu pego uma faca, por exemplo, assim, tá? Que é uma faca onde a parte do desbaste tá lisinha, tá bonitinha, tá? Ou então eu vejo muito o pessoal deixando uma parte aqui escura, tá? Com o resíduo de forja e aqui embaixo toda polida, tá? Isso seria o acabamento Finish Forge. Não é que a faca foi confeccionada no método Brute Forge. Lembre-se, o método é como é feito. O acabamento é como ela ficou. Então não dá para confundir esses dois. E esse é o problema. Eu vejo a grande maioria do pessoal confundindo os termos. O pessoal faz a faca toda na lixadeira, tá? Polidinha, bonitinha. Na hora da têmpera, dá a têmpera, tá? Aquela lixada, aquela polida ou espelhada embaixo e deixa um filete aqui em cima, tá? De resíduo de forja. E chama a faca de Brute Forge. Tá errado. Método Brute Forge, como a faca foi feita no estilo, digamos assim, antigo. Tá? Foi feita sem eletricidade, foi feito sem, digamos assim, aquele requinte de polimento, do acabamento. Ela é uma faca bruta. Tá? Então, há uma diferença. Finish Forge para Brute Forge. Essa faca aqui foi uma, eu fiz ela, tá, na lixadeira. É uma faca feita totalmente por desbaste. Tá? Foi no desbaste, depois eu fiz a texturização dela na forja. Tá? E depois eu finalizei o fio dela na lixadeira. Então ela não é Brute Forge. Ela é uma faca bruta com um acabamento de resíduo de forja. Finish Forge, o pessoal às vezes gosta de inventar o inglês, mas é um acabamento com resíduo de forja, nada mais que isso. Essa aqui foi confeccionada no método Brute Forge, toda no martelo. Tá? E depois eu passei para lima, para emparelhar, e depois eu fiz todo o desbaste do fio dela na pedra. Então, são três coisas diferentes. Estilo ou de frontier, acabamento, resíduo de forja, Finish Forge,
e o método de confecção Brute Force. Eu vejo muito pessoal errando, fazendo a faca desbastada, ou então a faca no martelo, com lixa, com lixadeira, deixando a faca espelhada alguma coisa, e esse é o problema. Espero ter ajudado. Até a próxima, no próximo vídeo.